Meu antenado, minha antenada, você que está aí do outro lado, se você está acompanhando aqui o nosso canal, você com certeza já viu o vídeo que foi ao ar ontem, em que a gente explicava o que estava acontecendo com a Globo e a grave crise de audiência que eles estão passando. Claro, a gente ainda não tinha acesso aos números nem a nenhuma matéria falando sobre o resultado que a gente viu ontem à noite. E o que foi aquilo? O que foi aquele resultado ontem à noite? Tá em todos os sites hoje à tarde. Na hora que eu tô fazendo esse vídeo, tá todo mundo comentando a mesma coisa. Como foi que a Globo chegou nesta grave crise de audiência? É grave, a gente pode até achar que não é tão grave assim, que logo eles vão se recuperar. Tá certo, mas até aqui é grave, se não gravíssimo. Aqui no Notícias da TV, eles falam que a Globo teve uma quarta de terror, com recorde negativo de novelas e do Jornal Nacional. Eu nunca tinha visto a Globo numa quarta-feira, um dia de semana relativamente movimentado, dar uma audiência semelhante a uns programas de sábado, por exemplo. Tava muito baixa. Eu não conseguia acreditar nos números que eu estava vendo. Eu não conseguia acreditar na repercussão negativa que as coisas estavam acontecendo. Mas como é que assim? Por que isso está acontecendo com a Globo, que é a principal, a maior emissora do Brasil? Por que eles estão passando por uma grave crise de audiência e a gente não vê isso muito acontecer lá na Record? Ou na Record, né? Não posso nem falar muito do SBT, porque o SBT também está passando por uma grave crise de audiência. Mas vamos elencar aqui alguns dos motivos pelos quais a Globo está passando por uma grave crise de audiência. O primeiro fator que a gente pode elencar aqui do porquê que eles estão passando por uma grave crise de audiência é a inconstância de horários. Quem ia imaginar a Globo, que é um canal que está há anos com uma grade engessada, com programas certinhos, com os horários certinhos, hoje ela está igual, basicamente semelhante ao que acontece com a Record, com o SBT, que quando tem algum evento que eles precisam cobrir, quando eles têm que passar alguma coisa em algum horário, alguma coisa especial, eles simplesmente mudam a programação de horário, eles simplesmente colocam os programas mais cedo ou mais tarde, simplesmente às vezes nem levam o programa no ar. A Globo, claro que ela faz um esforço de manter a programação dela o mais próximo possível daquilo que todos nós estamos acostumados a assistir. Mas parece que o público não comprou essa ideia. E muito dessa crise tem a ver com outro pilar da programação, que também é o nosso segundo motivo aqui do porquê a Globo está tendo essa grave crise de audiência, que é o futebol. Desde que a medida provisória instituída pelo atual presidente se transformou em lei, vários clubes de futebol simplesmente quebraram contratos que eles tinham até 2020, 2022 e passaram eles mesmos a definirem como é que as partidas iam ser, quais os horários elas iam passar e, especificamente, quem ia transmiti-las na televisão. Claro que a maioria optou por continuar com a Globo, mas os grupos que também optaram por continuar com a Globo também passaram a exigir que o futebol fosse ao ar um pouco mais cedo. E isso impacta enormemente na programação da Globo, porque eles precisam se movimentar, tirar programas, diminuir duração, fazer tudo se encaixar em horários um pouco mais cedos, para que eles possam encaixar o futebol dessa janela de programação mais cedo. Isso já era uma reclamação antiga de vários clubes de futebol, que agora eles estão colocando isso como algo
necessário, como uma necessidade. A Globo está tendo que fazer isso desde que a medida provisória se transformou em lei e que os clubes passaram a dar as cartas. Então, isso impacta muito, mas muito na programação deles. O terceiro fator não tem tanto a ver com o futebol, mas tem a ver com as reprises, né? Foram quase 2 anos de reprises e isso leva a um desgaste natural de qualquer programação, de qualquer emissora, de qualquer canal, de qualquer empresa que trabalha com mídia. Mas você pode falar, mas e os canais a cabo? Só vivem de reprise. Mas os canais a cabo têm uma lógica de funcionamento completamente diferente de uma televisão aberta. Os canais por assinatura, os canais pagos e mesmo o streaming como Netflix, Amazon Prime, o próprio Globoplay, tem uma lógica completamente distinta de uma televisão aberta, porque eles não têm a obrigação de seguir uma programação linear. Então eles podem passar séries reprisadas aí aos montes, porque o público vai assistir em algum momento, em algum horário, e isso é o que conta para eles. É diferente de uma televisão aberta. A televisão aberta ela precisa manter uma programação inédita, sempre com alguma novidade, porque se não tiver novidade, as pessoas não vão assistir. Simplesmente elas não vão assistir. Essa crise do coronavírus que a gente está vivendo levou a esse impacto negativo na programação da Globo. E quase 2 anos depois, mesmo agora com 2 novelas inéditas que eles estão tendo, às 18 e às 21 horas, isso não está sendo suficiente para reconquistar o público. A gente pode falar aqui também, que é o nosso quarto motivo do porquê a Globo está vivendo essa grave crise de audiência, está nas próprias histórias. Nos tempos do Imperador, tem vários problemas ali. Uma novela que, assim, poderia ter sido melhor produzida. Não estou falando com relação à questão técnica, tá? A questão técnica, como eu já fiz um vídeo aqui, abordando que essa parte está bem feitinha, apesar dos problemas que a Globo teve com relação à pandemia. Não me refiro a isso, mas me refiro com relação à história. A novela, ela não consegue te cativar. Protagonistas da história, que é o Imperador, ele não consegue te cativar. Você simplesmente passa a não torcer por ele. O romance dele com a Condessa de Barral, por exemplo, foi bastante rejeitado pelo público, que preferiu torcer pela Imperatriz, a Teresa Cristina. Mas eles não são o casal principal da história. O casal principal da história é o Samuel e a Pilar. E os dois também não conseguiram cativar tanto a audiência assim. Tanto não conseguiram que a novela vem fracassando. E saiu essa semana várias análises sobre isso. Que o melhor da novela está justamente com a Dolores, com o Nélio, às vezes com o vilão bonachão do Alexandre Nero, o Tonico Rocha. Mas poucas são as coisas dessa novela que de fato estão conseguindo cativar o público. Tá bem complicado. E ontem, por sinal, essa novela deu 14,7 pontos de audiência. O SBT, com uma novela mexicana, deu metade dessa audiência. Ou seja, o público ainda acaba preferindo aquelas novelas mexicanas melodramáticas e que, de uma certa forma, são bem melhores do que esse enredo que não consegue conquistar ninguém. E a gente passa para agora Um Lugar ao Sol, a principal. A Globo simplesmente passou praticamente 2 meses sem divulgar a novela. Já se sabia que Um Lugar ao Sol seria a substituta de Império. Isso desde o começo da reprise de Império, lá em abril. Eles mesmos tinham falado que isso ia acontecer. Ao invés deles fazerem chamadas, divulgando, falando sobre isso, eles simplesmente optaram por não fazer. Ao contrário, eles deixaram passar. Quando foi se aproximando da estreia, começaram a colocar as chamadas da novela, começaram a fazer a divulgação da novela. E eles não fizeram essas chamadas como eles estão fazendo com toda a promoção de Pantanal, que só vai começar no ano que vem. Pantanal só vai estrear em março do ano que vem.
Pantanal ainda tem bastante tempo antes de começar, mas eles já estão fazendo a promoção agora, algo que eles não fizeram com Um Lugar ao Sol. E o outro problema que Um Lugar ao Sol tem é o excesso de filtro que eles colocaram naquela imagem. Isso acaba tornando a novela algo bastante conceitual, sem ela precisar ser. Um Lugar ao Sol é um melodrama completamente tradicional. Não precisa de fazer tanta inovação, você não precisa usar tantos filtros para tentar mostrar uma imagem mais bonita, para tentar fazer alguma coisa mais moderna e tudo, não precisa disso. O filtro de imagem, aquele filtro de Instagram ou do filtro do Retrica, que muita gente também está falando que é muito parecido, acaba afastando muito o público. Eu sei que um filtro de imagem por si só não teria grandes capacidades de fazer isso, mas vamos lembrar o seguinte: boa parte das pessoas no Brasil não tem acesso a televisões, não tem acesso a aparelhos de televisão LCD de boa qualidade. A maior parte do Brasil tem acesso àquelas televisões LCD mais em conta que você compra em loja. E essas televisões, elas têm um problema. O ângulo de visão delas é ruim, a qualidade de reprodução das cores dela é ruim, então um filtro desse acaba escurecendo muito a imagem, acaba fazendo com que as pessoas não queiram assistir aquilo, porque não estão conseguindo enxergar o que eles estão vendo ali. Eu acho que eles não tiveram a sensibilidade de pensar nesse lado também. E isso explica um pouquinho, não estou dizendo que explica tudo, estou dizendo que explica um pouquinho do porquê eles estão passando por essa grave crise de audiência. E a novela que estreou para colocar um fim nas reprises está indo pior do que as reprises, simplesmente. Ontem ela deu 23 pontos, ela estreou com 25, caiu para 23, se manteve com 23 e chegou a dar 19 pontos ontem. Uma novela das 21 horas da Globo dando 19 pontos. No horário mais nobre da televisão brasileira, competindo com Gênesis, que está nas últimas semanas. Gênesis deu 14,4 pontos. Gênesis deu praticamente a mesma audiência da novela das 18 horas. Eles estão nos últimos capítulos, é natural que a audiência de uma novela no último capítulo suba, e isso, claro, que vai atingir a Globo em cheio. E parece que eles estão esperando mesmo que isso aconteça. Parece que eles querem usar essa novela como marco de um fracasso. Não sei se é isso que eles estão querendo fazer, mas pra gente que está assistindo, tá parecendo que é. No final, a gente percebe que é uma série de erros que eles vêm cometendo há bastante tempo. A Globo também, né? A gente só precisa considerar que eles estão no pior momento de toda essa crise. É justamente agora que as pessoas estão começando a sair de casa e os números naturalmente vão cair. Mas para eles caíram bastante, porque tanto para a Record quanto para o SBT as coisas permaneceram ali relativamente na mesma coisa. O que sugere que o problema maior está na própria Globo mesmo. E claro, a sua opinião é bastante importante. Então, me conta aí nos comentários aí embaixo o porquê que você acha que a Globo está passando por essa grave crise de audiência e o que eles podem fazer para melhorar isso. A gente acha que eles vão ter grandes problemas em 2022 e o Big Brother Brasil 22 parece que não vai ser aquele sucesso esperado como foi em 2021. Mas isso a gente vai contar para vocês quando de fato a gente chegar lá. E para a gente chegar lá, a gente precisa que você continue se inscrevendo nesse canal, ó, clicando nesse botão vermelho aí embaixo, que você continue deixando o seu like, que você continue comentando, engajando esse vídeo, porque isso ajuda muito, mas muito, a gente a continuar motivado para criar conteúdo e trazer conteúdo aqui para vocês. Se você também quer ajudar a gente a pagar as contas e manter isso aqui tudo funcionando, aí embaixo você vai achar o link da nossa loja oficial, Parceiro Magalu, e vamos trazer algumas das ofertas de Black Friday nos próximos dias. Ó, fica atento aí. Cada compra que você faz ali, a gente recebe uma comissão que ajuda a gente a pagar as contas aqui do canal. E eu vou deixar aí do lado outros 2 vídeos que você pode clicar e ficar aqui nesse canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.